sempre por duas vias. Uma, que a gente não pode descartar, hipótese alguma, a científica. É uma doença, precisa ser tratada, precisa ser acompanhada com todos os técnicos, pessoas dotadas pela inteligência, que usam da ciência para trazer bem-estar ao seu próximo. E aí nós lembramos dos nossos psiquiatras, nossos psicólogos, terapeutas ocupacionais e todos desta área que, através da ciência, nos ajudam, nos acompanham e tratam a enfermidade. Do outro lado, a outra corrente, não só científica, mas a espiritual, a religiosa, e aí entra também os nossos pastores, nossos padres, os religiosos, os pastores evangélicos e todos que, de certa forma, através da palavra do Senhor, da fé, ajudam a curar e levar a harmonia a essas pessoas. Eu já comentei com alguns mais próximos, a gente que visita tanto os hospitais, a gente escuta os nossos médicos falando assim, olha, o tratamento dessa pessoa que tem fé, que tem um texto ali amarradinho na cabeceira da cama, tem um efeito tão diferente dessa daqui que não fala de Deus, que tem raiva, que o técnico chega até agride, muitas vezes, o enfermeiro. Isso me faz lembrar que, então, a fé, a linha religiosa, o tratamento espiritual ajuda muito também no alcance da cura, da harmonia. Então, ele falava isso, alguns falam, somente, por exemplo, quem frequenta o ICC, do câncer, tratando do câncer, a gente escuta muito isso. Quem tem fé, quem acredita em Deus, o tratamento é totalmente diferente de quem não acredita. Então, a gente vai montar essa mesa a partir dessas duas experiências. Experiência científica, técnica, necessária para a vida humana, e também a religiosa, o que nós podemos oferecer em nome da igreja para acompanhar os nossos irmãos que estão cometidos da enfermidade da depressão, ou famílias que estão também adoecendo devido a essa situação. Então eu passo a palavra para o Cláudio, que vai montar a mesa para a gente dar sequência. Já aproveito e peço que o Padre Jackson, que seja o primeiro a compor essa mesa de debate conosco. Padre Jackson, nosso pároco. Chamar aqui Dom Aldo também para estar presente conosco. Dom Aldo que é de casa também, o bispo. Chamar aqui a Grace, que esteja conosco no início, nesse momento expositivo. E Ceisa, a Grace é a nossa psicóloga da missão. E Ceisa também é psicóloga. Essa segunda parte nossa, ela é bem dinâmica e requer justamente a ajuda também de vocês quanto às dúvidas, as perguntas. Por enquanto, só chegaram a nós 3 perguntas, tá bom? Eu vou aqui deixar aqui um microfone desse sem fio desse lado. Se desejar falar, levanta a mão para a gente passar o microfone. Para iniciarmos, como o Padre Jacques colocou, a gente quer ouvir também a igreja, né? Como a Igreja Católica pode contribuir, ou tem contribuído, né, para os irmãos, com os irmãos que está cometido, ou tem passado, né, por esse momento de depressão. E aí eu peço aqui Dom Aldo que possa estar fazendo esse momento inicial em cima dessa questão, desse questionamento. Como a Igreja Católica pode contribuir, tem contribuído para os irmãos que têm sido acometido, têm passado, está passando por um momento depressivo. Eu agradeço muito a Deus, a doutora Grace, nos ajudou muito objetivamente, diretamente, sucintamente. E o Padre Jackson acaba de colocar aquilo que para nós é dever. Nós somos chamados a, como nosso Senhor, pastorear, orientar, ilustrar, traduzir a fé, que vem em socorro, em apoio, coadjuvando a nossa natureza humana. A natureza humana tem dimensões que, permeadas
por um espírito de fé, de amor, de bom senso, de justiça, de virtudes, de exemplos, de estímulos, pode ser muito bem orientada, sobretudo quando está em estado duvidoso, fragilizado, com sintomas cujas causas nós entendemos. Na natureza humana há essa dualidade. Dualidade significa que você tem um bem maior, mas instalam-se também alguns lados negativos e que tendem a vícios, a perdas, a egoísmos. Então, o papel da igreja é tentar levar as pessoas a abrir-se à fé. Não é religião, é fé, é diferente. Nosso Senhor não veio instituir um sistema religioso como rituais ou como normas, numa religião a mais. Nosso Senhor instituiu a igreja como continuadora dos seus exemplos, dos seus estímulos, do seu perdão, da sua reconciliação, da sua restauração. Uma pessoa debilitada, fragilizada, ou com sintomas de culpa, de complexos de culpa, portanto depreciativa, ela cultiva, muitas vezes involuntariamente, um sentimento de perda, de não valer mais, o complexo de javali. Eu já valia alguma coisa, mas agora não vale mais nada. Especialmente pessoas já na terceira idade, que vão muitas frustrações, muitas perdas, muitas desilusões. Então a igreja não é para culpabilizar. Às vezes usou palavras muito boas e muito diretas na nossa linguagem. Isso é frescura? Não é frescura. Nem para uma criança, adolescente, mas também nem uma pessoa, até para a terceira idade. Então o papel da igreja é abrir-se, abrir um leque de opções, de oportunidades, muito semelhantemente ao que faz uma psicóloga, um psicoterapeuta, um psiquiatra. Ele tenta situar a pessoa numa complexidade de dados, desde que a pessoa fala. Ele vai tentar, com a pessoa, não dizer o que ela deva fazer, mas o que ela pode, naquele viés, naquela oportunidade, naquela distinção, ou como ela poderia ser liberta dessas amarras, essas perdas, esses sintomas. Mas a causa, e com isso eu termino, que eu já estou monopolizando a palavra, não posso levar as pessoas a recuperar, resgatar a autoestima e indicar possíveis caminhos por onde ela possa seguir. Ele não diz o que a pessoa, não manipula. Ele faz o possível para convergir sentimentos, não negar sentimentos. Apenas ele vai ser muito sincero, para a pessoa ser sincera, não ocultar, não omitir dados dos seus sentimentos. Não se reprime sentimentos da vida. Nós não podemos absolutamente mentir para nós mesmos. Quando você se submete, eu já me submeti várias vezes, e até mais presentemente, você não minta para você mesmo. Dispa-se completamente de qualquer aparato, de qualquer aparência enganosa, porque você está se prejudicando, você está blefando. Então esse papel da igreja é o mesmo, levar as pessoas na espiritualidade maior a ver luzes, saídas, possibilidades, ânimo, coragem, arrimo, e nunca apontar só as negatividades, porque também de grandes males o Senhor está no comando. Ele sabe tirar grandes bens da superação, que é uma palavra que nós temos o maior carinho por ela. Ela significa muito.
superar, mas não minta, peça ajuda, se ajude, porque esse é o papel da igreja. Obrigado. Penso ainda no tocante à ajuda da igreja para com os que estão passando pelo processo depressivo, tem muito a ver também com a questão da acolhida, da escuta, que muitas vezes o depressivo não dá conta de falar dentro da sua própria casa. Sabendo que é uma doença que passa por gerações, porque nós temos crianças depressivas, adolescentes depressivos, jovens depressivos, senhores e senhoras depressivos, que é muito democrática, porque tem rico das dunas, como tem pessoas muito simples do Bom Jardim depressivo. Então, vai para além da questão financeira, vai para além de uma questão, diria, simplesmente social. Ela tem uma questão existencial. E quando nós fazemos dos nossos confessionários esses consultórios existenciais, espirituais, de escutar o deprimido, já é uma grande ajuda que a igreja pode prestar. E nós sabemos muito bem que quando a gente não dá conta de vomitar, de falar, o corpo vai falar. Né? Aí vem as doenças, somatizando um monte de coisa, os recalques afloram de alguma forma. Quando a gente tem essa consciência de pedir ajuda, seja ao terapeuta, seja ao padre, seja um melhor amigo, ótimo, na confiança, jogar para fora aquilo que está te deprimindo, muito bem. Mas nem sempre é assim que acontece. Muitas vezes o alerta está ligado, o sinal está piscando e alguns acham que é bobagem, acham que até que é, vou dizer, um termo bem nosso, cearense, frescura, preguiça, e quando vem um surto, quando vem já, muitas vezes até na busca do suicídio. Então a experiência que eu tenho aqui na nossa querida Paróquia São Benedito tem muito a ver porque assim, nós estamos rodeados de escolas, e muitas vezes no alto, mais do que eu, que atendo atualmente muita gente na confissão, nos aconselhamentos, cada vez mais nós estamos vendo uma geração deprimida, porque é muito cobrada pelo pai e pela mãe, e falta afetividade, porque alguns estão passando por situações que estão estourando de anos passados, recalques frustrados, e que agora vem uma avalanche de decepções, decepção com o outro, com o marido, com a esposa, com os próprios filhos, com os pais, com líderes da igreja, com líderes da política, e vamos então cada vez mais nos deprimindo diante de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então eu penso que, antes de mais nada, esse espaço que a igreja hoje gera, da escuta, do aconselhamento, de trazer a palavra de Deus, uma palavra de ânimo, de coragem, de esperança, já é um primeiro passo. Sem, eu acredito que nem a igreja católica, nem uma outra igreja deveria jamais anular a parceria com o tratamento médico, o tratamento científico. Uma coisa não anula a outra, ao contrário, são complementares e muito ajudam. Mas eu diria, se você tem alguém na família depressivo, eu posso dizer porque na minha família já tive caso, e todos nós conhecemos alguém, a escuta, a atenção, prestar atenção nos sinais que aquela pessoa está apresentando de alguma forma, ela apresenta, ela não é boba, ela diz de alguma forma que está passando por esse momento, ajuda muito, cura muito. A outra parte, claro, é a graça de Deus que vai operar na vida daquela pessoa e os métodos científicos. Nós vamos iniciar aqui algumas perguntas. Eu peguei aqui duas mais simples para dar início. Coloquei aqui a Ceis ou a Grace também. Vejam aí quem de vocês poderia fazer a resposta. Depressão tem cura? Porque o mundo é sujo e a vida é linda. Foram dois questionamentos, 3 questionamentos que foram feitos aqui de uma forma inicial simples. Depressão tem cura? Porque o mundo é sujo e a vida é linda. Vamos à primeira. Depressão tem cura, sim, mas a cura vai depender da quantidade de episódios que aparecem naquela pessoa. Episódio a gente chama a quantidade de vezes que a pessoa apresenta depressão no decorrer de um ano. Por exemplo, se em um ano ela só teve um episódio, um momento de depressão, as chances de cura são maiores. E a medicação que vem a ser usada é de uma categoria, de uma classe. Se ela tem 2 vezes, vamos supor, ela tem no início do ano, e lá para setembro ela tem de novo 2 episódios em um ano, isso já vai modificar a conduta do tratamento.
vai ser uma outra classe de medicamentos, e aquela pessoa que antes, com um caso só de depressão no ano, faria só 1 ano de 6 meses de medicação, com 2 casos no ano, ela já vai para 1 ano de acompanhamento. Se for 3 casos num ano só, aí já se estende mais o tratamento. Já vai levar mais tempo. Então, tem cura, se 1 ou 2 ou 3, mas a forma como o tratamento é feito vai depender da quantidade de episódios e a medicação que é usada também. E essa sensação de um mundo sujo e a vida linda que foi colocada aqui também, um dos nossos presentes aqui. Eu acho que esse mundo sujo é o que a gente planta também nesse mundo, né? A gente planta, se a gente planta sujeira, a gente colhe sujeira, né? E a vida é linda, porque ela vem de Deus. É a gente que mancha essa vida, né? Então a gente que mancha e faz esse mundo ficar sujo. Assim também é o nosso mundo interior, né? Porque a gente também é o mundo. Eu acho que o que a gente traz para dentro da gente? Se é coisas boas ou coisas ruins, né? O que eu planto na minha vida? Se é coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu planto coisas ruins, eu também vou colher coisas ruins. E tudo isso interfere na vida da gente. O fora interfere na vida da gente, né? Eu trago de dentro para fora. Então são nossas escolhas, é isso. Faz parte desse itinerário que a gente vai fazer na vida. Para onde você vai carregar qualidades e defeitos. Por que você chegou a ter uma visão suja? A palavra é muito significativa. Sujeira. O que é que está por trás disso? Esse é o papel da orientação, do acompanhamento. O grande remédio é a presença de pessoas de confiança. O desabafo. Não prenda sentimentos. Não reprima. Deixe que aquilo venha. Até a pessoa aceitar fazer isso. Você não vai forçar a barra, não vai violentar a pessoa. Mas desde que a pessoa, se ela está se sentindo suja, não, o que é isso? Não é isso. Por que que está? Como é que está? Quando é que está? Quais são seus sonhos? Como é que foi sua vida? Deixa a pessoa, isso vai tempo e tempo e tempo. Mas é a pessoa que vai fazer o próprio gol. A gente dá as dicas, mas a pessoa tem que compreender que ela vai assumir a vida à luz do amor de Deus, à luz de pessoas boas que não são sujas. Não é assim, aqueles jargões, nenhum político presta, ninguém presta. No fundo você está se autodestruindo, é uma opção, e aí vem essa palavra, as escolhas desastrosas, mal feitas, elas foram condicionadas a determinar, ela não tinha uma opção total. Mas uma coisa que eu queria dizer, quando nós, sacerdotes, orientadores espirituais, mesmo conselheiras ou conselheiros, isso é um papel tão maravilhoso, uma realidade que nós deixamos muito clara, eu, Grace e Cissa, Padre Jackson sabe, Lauro todos, não entrar em choque com o psicoterapeuta, jamais entrar em conflito, porque tem também a questão do pecado. Eu estou sujo, eu estou em pecado, eu tenho pecados horríveis, ou então culpar os outros, porque eu sou assim, porque os outros. Então, esse sentimento, esse complexo de culpa é horrível. Então, a gente trabalha isso sempre com luzes, e não com culpabilizações, com complexo de culpa, e sim com responsabilidade, tanto quanto a pessoa consiga esteja reagindo para poder fazer compromisso, tomar a sua reação própria. É todo um cuidado sem julgamento, é a aceitação incondicional dessa pessoa que chega até nós, né, com esse olhar sujo e limpo, né, a vida suja, a vida limpa. Então, assim, a gente vai até onde ele permite, até onde a pessoa permite, né, e com todo cuidado, e ela vai sentindo dentro dela
os alívios. Né? A partir do momento que ela vai fazendo esse processo terapêutico, ela vai se aliviando, ela vai sentindo aos poucos que ela pode ser ela pode retornar, seja o que for, ela pode retornar, e ela vai melhorando, vai se aliviando, vai tirando pesos dela. Né? A terapia é tirar pesos também de cima da pessoa que vem tão carregada. Né? Ela vem, é uma nuvem escura, como o cachorro, mas ela vai tirar esse peso, porque a gente vai começar a clarear essa nuvem. A gente vai dar cores a essa vida que está escura, que está sem brilho. Mas é um processo lento, um processo de paciência, um processo de amor, de cuidado. Né? A gente vai lapidando, né? Ela chega quebrada e a gente vai juntando esses caquinhos até formar esse jarro que é dela, né? Que pode ser dela, para você ter uma outra visão de mundo, começar a se olhar, começar a se apreciar, porque ela não se olha, ela não se aprecia, né? É tirar mesmo esse peso de cima da pessoa. Só resistindo aqui, tem uma colocação aqui: qual o tempo médio de um tratamento de depressão? Acredito que a Grace já respondeu o comentário dela inicial. A Jóia, só resistindo, já foi respondido. Uma outra pergunta, que está ligada à fase inicial da exposição que a Grace fez, é: uma tristeza, várias vezes, pode desencadear uma depressão? Se essa tristeza é sempre o mesmo motivo, né? Se for sempre o mesmo motivo, e ela se estende por aquele período que eu coloquei, 3 semanas, 4 semanas, pode sim desencadear e ser já o início de uma depressão. Se for motivos diferentes, também vai depender da intensidade daqueles quadros, aqueles comportamentos que eu listei: isolamento, falta de apetite, ausência de prazer nas pequenas coisas, dores pelo corpo. Essa tristeza, tanto de motivos iguais como diferentes, pode sim desencadear uma depressão. Se você está se identificando, né, com a apresentação, procure ajuda, tá? Procure, converse com alguém que você se sinta à vontade, para verificar o quanto antes se essa tristeza é algo que uma conversa pode ajudar, ou se precisa de intervenção, né, de medicamento, de terapia, ou da escuta que a igreja oferece. Procure ajuda, mas a tristeza pode. Não há como dizer que não, pode sim. Vou me meter um pouco aí também no que a igreja falou, mas eu acredito também assim: se os episódios são muito repetitivos, porque vem o agente externo, é uma má companhia, uma pessoa que está fazendo pressões na minha vida, não constitui matéria de pecado se afastar dessa pessoa se for possível. Morrer quando é marido, quando é pai, quando é mãe, quando é filho, é mais complicado. Mas às vezes é um colega de trabalho no teu setor que está te deprimindo de forma, né, um episódio repetitivo. Às vezes é alguém da pastoral, um colega da pastoral, um coordenador, às vezes até um padre, né? Então assim, não é matéria de pecado, se afaste. Tem a questão do amor próprio, né? Tem gente que gosta parece que cada vez mais ter esse senso melancólico em sua vida, de sofrimento, de angústia, e não consegue, às vezes, se afastar deste que está provocando, como agente externo, também a pressão. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele batia de frente lá com os fariseus, ele sempre dava a resposta, e o evangelista termina dizendo assim: ele foi para o outro lado do Rio Jordão. Ou seja, ele ficava lá, se deprimindo com a má vontade deles, com a feiura da vida que eles estavam querendo que assim fosse, e assim por diante. Eu acredito muito nisso, né? Se é possível, se afaste de pessoas que realmente possam acrescentar essa melancolia episódica constante na sua vida. Mas se na vida religiosa pudéssemos fazer também assim, mas não é possível. Também o que a gente vê que está acontecendo muito é dentro de casa, principalmente nos casais, né? Então, o abuso não é só físico, não. O abuso é a palavra também, né? Maldita, né? O que você faz com essa pessoa, né? O quanto você coloca ela para baixo, o quanto é um relacionamento incompreensível, que não se pode falar. Então, assim, tem jeito. Vamos procurar ajuda, que também para casais tem jeito. Por falar em ajuda, tem uma perguntinha aqui também que fala de ajuda. Como posso ajudar uma pessoa que tem sintomas da depressão
E aí, Petros? Obrigado, Petros. Como posso ajudar uma pessoa que tem sintomas de depressão, mas não procura ajuda nenhuma? Uma coisa que eu coloco muito lá no meu trabalho, lá no CAPS ou na clínica privada, no posto de saúde, por mais pode ser o melhor profissional que for, o melhor CAPS que for, o melhor paróquia que for, a gente entende que a depressão a pessoa não tem força para dar o primeiro passo. Muitas vezes até o acompanhante é que marca a consulta para aquela pessoa. Mas no primeiro encontro ela pode não ter força. Né? No segundo encontro ela também às vezes passa 40 minutos da sessão ali cabisbaixa, calada. Mas ela precisa, digamos assim, é até contraditório o que eu vou dizer, mas ela precisa fazer de conta que tem força. Muitas vezes o processo de tratamento, o processo de cura começa ao contrário. Eu fazendo de conta que eu estou a fim de sair, fulano me chama para um local, uma festa, eu não tenho vontade de ir. Vai sem vontade. E à medida que eu vou me expondo, isso vai mexendo com meus sentimentos e pode já despertar, opa, nem foi tão ruim assim quanto eu achei que ia ser. Então o processo pode ser inverso. A pessoa precisa se esforçar, precisa querer nesse sentido, querer sem o querer. Eu vou, mas eu não tenho vontade de ir, mas eu vou. Então pode ir ao contrário. Então essa pessoa que conhece alguém que quer ajuda, mas que tem depressão, mas não procura ajuda, marque uma consulta para ela. Às vezes até nem diz para a pessoa que marcou a consulta, né? Fulano, vamos aqui comigo. Ela já está lá. As amigas ficam chateadas, fica, mas lá na frente ela vai agradecer. Então, assim, a pessoa com depressão, ela não vai ter vontade mesmo, não. Espero que ela tenha vontade de ir, que ela não vai ter. Mas ela precisa fazer de conta que tem. Por isso que a gente tem que estar próximo, o tempo todo puxando essa pessoa. Quando a pessoa já chegou no limite máximo, da luta, a tomada de psicologia, era minha hoje era totalmente hoje da rua ela pode da gente não ela não come mais brincadeira, como fazer isso? Existem serviços da área pública que fazem a busca ativa, que vai até a rua e acolhe aquela pessoa e leva ela, claro que sem amarrar, sem nada disso, mas leva conversando com ela no acolhimento até o local de atendimento. E aí tem casos, como a gente já ouviu, né, que precisa de uma internação. Tem casos. Assim como medicações, cada caso é um caso. Não é um tratamento que vai ser igual para Joãozinho e para Mariazinha, vai ser diferente. Sim, lá no CAPS eu atendo médicos que fazem uso de drogas e estão morando na rua. Então, não escolhe classe social, não. Mas é aquilo que a gente disse também, né? A pessoa também tem que fazer esse movimento. Vou colocar outra situação. Tem um filho que largou a faculdade e hoje passa a maior parte do tempo no quarto dormindo, isolado, não quer falar com os amigos. O que fazer nesse caso? O que fazer nesse caso, né? Se ele está isolado é porque tem alguma coisa, né? Então, assim, não é frescura se esse menino já está nesse quarto isolado, né? Então, assim, os pais oferecer esse tratamento, né? Esse tratamento de ajuda psicológica para ver o que é que ele tem. Porque a pessoa não se isola à toa. Né? Ele está lá, ele está com algum sofrimento. Não vai para a escola, tem que olhar onde é onde que está fazendo mal a ele. Se ele não vai para a escola, é porque alguma coisa aconteceu na escola. Tem que ter uma investigação. Se o pai não consegue, tem que levar para um profissional.
Largou aqui, né? Está dizendo que largou a faculdade, né? No caso aqui, ele deixou. Me parece um pouco assim, paradoxal, mas eu acho assim, no meio da família, hoje a gente tem que fazer um exercício de então ele não dá conta. Porque aí, no caso, se houvesse realmente um movimento correto, uma confiança mútua entre pai e filho, de alguma forma ele avisaria qual era a causa motora do início daquela tristeza, daquele isolamento social, daquele fechamento. Então, eu acho que assim, é um esforço para quem não está na depressão, no caso o pai, a mãe, o irmão mais velho, alguém mais centrado no sentido de querer se colocar à disposição do outro, de reconquistar a confiança, para que essa pessoa possa começar, pelo menos, dar o primeiro passo de falar, de buscar um pouco a causa e, quem sabe, já caminhar para o tratamento. É algo difícil, mas assim, é algo que a gente precisa trabalhar no seio da nossa família, a reconquista da confiança. Cada vez mais aqui a gente aprende esses meninos aqui das escolas e faculdades, assim, não confia no pai, não confia na mãe, vai confiar no colega lá do outro lado. E aí, às vezes, o outro colega já não tem o suporte de valores, e aí leva para outro caminho de mais erro do que antes. Então, penso por aí também, a reconquista da confiança. Também é no caso da faculdade, certo? Falou. Às vezes não gosta do curso. E ele tem vergonha de chegar para o pai e dizer que quer abandonar. Então, como o Padre Jackson disse, essa reconquista de confiança, esse diálogo que eu posso dizer para os meus pais, né, o que eu não estou feliz quando eu estou escolhendo. Né, eu não estou feliz com a minha escolha. Então, assim, hoje há essa imposição. Às vezes na família há essa imposição. Os pais não dialogam mais com os filhos. Então é complicado. Então a gente tem que ter esse diálogo também aberto, escutar os filhos hoje. Porque se a gente não escuta, o mundo escuta. Né? Então, até essa escolha da profissão é complicada. O adolescente, ele vai muito cedo para a faculdade, mas às vezes ele não tem uma profissão definida. Às vezes é o que o pai quer, o que a mãe quer, o que a sociedade quer, ele chega lá e não é isso que eu quero. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Quando eu fazia faculdade, hoje mesmo eu escuto muito. Chega pacientes lá, adolescentes, que não está gostando do curso, mas está no curso por causa do meu pai e da minha mãe. Né? Então, assim, tem que ter, ou então até o contexto das amizades também, porque está todo mundo na faculdade e ele está infeliz. Você está entendendo? Então, tudo tem um contexto, seja na família também, seja fora da família. Pode-se até acrescentar amizades virtuais também, né? Não sei se nesse contexto de hoje, principalmente. Era isso que eu queria saber. A minha filha, ela estava fazendo faculdade, né? Ela se concluiu. Ela não gostou. Aí eu fui lá com ela, conversando uma hora. Isso que eu queria saber. Eu fui junto. E soube respeitar a escolha dela, a opção de vida que ela está lhe apresentando. Há também algo que nós não podemos fugir, nas luzes, no estímulo, no acolhimento, na compreensão, na tentativa de diminuir a dor, a confusão, a contradição. Permaneçam na minha palavra, vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Há momentos, há fases, há sínteses existenciais, chamemos assim. Há encruzilhadas, há necessidade de um discernimento, mas entre uma verdade ou um bem e um bem maior. Porque entre o bem e o mal deve-se conversar, as pessoas veem pelo bom senso e também pela fé. Mas não se pode esconder dentro de nós. O problema não é o curso só, não são os outros, mas dentro de nós há impasses, há coisas complexas não resolvidas. Há uma tendência então de me justificar, de me trancar, de marrutar contra tudo e contra todos, de contestar, de se fazer amuado, de se inibir, porque o mundo não é como eu quero, como eu acho. E a vida não é como eu quero, como eu acho. O papel de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um colega, seria essa a sugestão, pelo menos se sugere isso. É verdade. Olhe-se no espelho, se aceite,
Porque atrás disso, ou na montagem dessa depressão, desse trancamento, desse isolamento, há coisas que a pessoa não aceita como ela é, raízes, a própria família, ela não aceita. E não há um meio, porque ela precisa aceitar. Eu não posso fugir da minha raiz, do meu tempo, da minha época. Existem fugas, subterfúgios, compensações toleráveis, mas há outras que não dá para você tolerar. Se não faz o que eu quero, eu me mato. Eu não nasci, como eu não sou um drogado, eu não sou isso, então eu não pedi para nascer. Peraí. Tem horas que a gente tem que confrontar com a verdade. Meu amor, a vida não é como o papai, a mamãe, a raiz, etc. Eu nasci aqui, nessa época, com essas condições. Nós não podemos. Agora vamos fazer por onde melhorar o estímulo, as luzes. Mas eu não posso negar a verdade. Identidade afetiva sexual, aceitação das limitações e das potencialidades, dos condicionamentos. Quem é que não queria morar? Quem é que não queria as facilidades? Quem é que não queria a oportunidade? Fazer pronto, o que a gente não pode é deixar parado e achar que o remédio, nós temos que nos agilizar, temos que nos mover, caminhar com as próprias pernas, porque nunca vai ter alguém do lado, um anjo de luz e guarda. Isso é um privilégio, isso é uma oportunidade, mas o cavalo selado muitas vezes passa pela sua porta e você não aproveita. Então a gente tem que confrontar um pouco, não sei se eu estou errado, mas sabe, e o trabalho, porque não vai ter papai e mamãe que vai pular a cabeça, passar a lindinha, ai meu amorzona. Isso tem limites, que a pessoa vai ter que trabalhar para comer. Ela não vai herdar uma grande herança, ela não é filha do Tasso Gereissati. Bem, nós nascemos em determinados meios, em determinadas circunstâncias, ou eu aceito ou eu aceito. Não adianta fazer cara de vítima. Ninguém pode me fazer infeliz se eu não quero permitir. Se eu me permitir ser imbatido e infeliz por causa de comparações, estilos. Tem pessoas que são legitimadas a roubar porque não tem o Nike, porque não tem a camisa da última moda, porque não tem o último modelo, porque há também esses condicionamentos sociais, essas comparações. As comparações são odiosas, porque a gente sempre vai para uma estratosfera que não é realizável. Perdeu tempo na vida, ou não dá mais tempo. As frustrações. Nós aprendemos a conviver superando as frustrações. Para mais uma pergunta. Praticar sessões de psicologia pode prevenir a depressão? Pode sim. As sessões, assim, na psicoterapia, na clínica que eu atuo, porque a psicologia ela é dividida em abordagens, né? A gente, quem não sabe disso, pode perceber que às vezes o psicólogo tem um jeito diferente de atender do outro. Até mesmo a minha fala aqui pode ser que alguém perceba que é diferente da César, porque nós temos linhas de estudo diferentes, embora ambas sejam psicólogas, né? E para a psicoterapia é preciso, na linha que eu atuo, é preciso que haja um sofrimento. A pessoa ela vai para a psicoterapia por conta de uma questão que está causando desconforto a ela. Essa questão, se não tratada, pode desencadear uma depressão. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo. A própria baixa estima. Uma mulher que ela não se acha bonita. Ela não tem depressão, mas ela se acha desvalorizada, ela se sente desvalorizada no trabalho, na família, e ela vai para a terapia em busca de resolver a questão da baixa estima dela. Se ela não for, pode ser que com o passar dos meses essa baixa estima seja um fator de risco para desencadear uma depressão. Então, a terapia preveniu ela da depressão?
preveniu, mas ela nem foi por conta da depressão, ela deu início por uma outra questão, uma questão de ansiedade, uma questão de que ela procrastina. Acontece muito, pessoas que vão para a terapia porque não conseguem fazer as tarefas, vai sempre deixando para depois, né? E aí vem uma consequência que sempre que deixa para depois, ela vai percebendo que o outro vai fazendo e ela não fez. Então o outro é melhor do que ela. Então ela já vai deprimindo, ela já vai tendo um olhar distorcido para essa situação. Então pode desencadear a depressão. Então a psicoterapia pode sim prevenir. E uma pessoa que trata com o mesmo médico, um psiquiatra, há mais de 10 anos, é salutar, né? Ou recomendado ouvir um outro profissional, já que ela se sente que não melhora. Há 10 anos com o mesmo profissional e ela sente que não há melhora. É interessante ela mudar, procurar ouvir outra opinião. Eu considero que seria importante sim. Por que não? O fato dela procurar outro profissional não quer dizer que ela está duvidando da competência desse que atende há 10 anos, e sim para ouvir uma outra opinião. Pode ser que esse outro profissional faça aí um tratamento diferente, nem melhor nem pior, mas diferente do tratamento que ela já vinha fazendo. Então pode sim, eu sugiro que ela procure. Se isso está acontecendo, procure. Não vai te trazer nenhum prejuízo. A pensar, eu acredito que só vai trazer ganhos. Você vai ouvir uma outra opinião. Aí 10 anos você, por exemplo, usando a mesma medicação, aí já é algo que precisa ser verificado, porque o corpo ele vai se habituando e aquele remédio não vai mais fazer talvez efeito. Então tem que trocar a medicação. Aí já está no terreno que não é o meu. Eu queria devolver a pergunta. Essa pessoa está fazendo psicoterapia porque, assim, o trabalho do psiquiatra com o psicólogo, ele é junto. É um trabalho de ajuda. Então, assim, se eu tomo só a medicação e não faço a terapia, não vai adiantar. Eu preciso dos dois, eu preciso me olhar. Né? A medicação, ela vai trabalhar o sintoma que está somatizando nesse corpo. Mas e dentro de mim? A causa da depressão está dentro de mim, nessa dor da minha alma, né? Isso que está mexendo comigo dentro de mim, e eu não quero ver. Então é mais fácil eu ir para a medicação, porque ela só trata do sintoma do que está acontecendo no meu corpo. Mas e aí? O que está acontecendo na minha alma? Então, assim, é um trabalho conjunto. Ela precisa do psicólogo, assim como ela precisa do psiquiatra. Então, assim, um só, às vezes, como a Grace disse, ela está leve ou está surgindo a depressão, a gente pode ajudar, mas se já está ficando mais grave, crônica, então precisa dos dois, né? Só interromper um pouquinho, eu vou pedir a ajuda de vocês. Nós precisamos de um proprietário do Jeep branco e um Celta branco, que está próximo ao portão, que possa deslocar um pouquinho. Está fechando lá nos veículos. Nós temos uma outra pergunta aqui, do Aldo Padre Jackson. Há pouco tempo tivemos nomes da Igreja Católica do Brasil, como o Padre Marcelo Rossi e Padre Fábio de Mello, passando por problemas de depressão e síndrome do pânico, corajosamente admitindo e buscando tratamento. Na ocasião, houve surpresa por parte de muitas pessoas que questionavam: como assim um padre com depressão? E outra... Como pode o padre estar com dor na coluna, né? Ele não é uma pessoa, com certeza, né? E outra dizia: se fosse um homem de Deus, de verdade, não teria isso. Ou algo como: ele virou artista, não é mais padre, deve pensar frescura. Gostaríamos que os senhores comentassem sobre isso. Vou dar meu pitaco, depois do Aldo dar o pitaco. Somos humanos, somos falhos. Temos, talvez, uma oportunidade dada por Deus e por alguns homens da terra de a gente ter uma formação mais humana, humanista, à luz da palavra de Deus. Mas passamos
situações cotidianas que vão sim também nos deprimir. Vocês pensam o quê? Vamos pegar, por exemplo, um padre, também no caso desses dois citados, que são seculares. Você tem uma multidão durante o dia. No final do dia você não tem mais ninguém ao seu lado. Você é um ser sozinho, você e Deus. Você não tem uma esposa, você tem um filho, muitas vezes é sozinho. Quando chega uma certa idade, quando você tem uma comunidade formada que te ampara, tudo muito bem. Nem sempre o padre, o pastor, ele vai ter tantas pessoas ao seu redor assim. Tem uma síndrome que nem sempre é muito bem vista, mas falta da parte da pessoa uma certa busca de equilíbrio, que é a síndrome do sucesso. Também tem isso, né? Ora a gente está lá no altar, ora nós estamos aqui, ó, na planície, igualzinho qualquer outro. Então tudo isso tem que ser muito bem administrado, muito bem trabalhado, né? O sucesso é efêmero, já dizia Eclesiastes, tudo passa, né? Se a gente não tiver trabalhado isso, a gente cai com depressão mesmo. No caso dos dois, eu vejo assim, a coragem dos dois não se entregarem à doença. Com todo o sofrimento, com toda a questão do pânico, eles estão falando, eles estão apresentando a fragilidade deles, estão buscando ajuda, né? Estão tentando aí superar. Não é porque um vai na rádio, na televisão, porque canta, porque faz isso, faz aquilo, que ele está exímio de todas as possibilidades. Eles adoecem, tem febre, tem dor de garganta, tem dor na coluna, tem diarreia, tudo é ser humano, como qualquer outro, né? É claro, eu acredito que até pela formação que receberam por parte da igreja, por parte das pessoas de bem nessa terra, eles estão conseguindo aos poucos superar a limitação. Eu estou falando aqui, estou muito bem, mas quem que me garante que daqui a uns anos também eu não posso passar pelo processo depressivo, Dom Aldo, Grace, todos? Quantos, a casa de Ferreira Espeto de Pau, quantos médicos que cuidam de determinada doença e têm a doença, né? Quantos estão enfrentando isso? Uma vez eu fiz aquela cirurgia bariátrica, né, para diminuir o peso e tal, aí o médico mandou eu ir para a nutricionista. Aí eu fui. Eu cheguei lá, a mulher é uma baleia. Aí eu fiquei pensando, se minha nossa senhora, o que essa mulher vai passar para mim? Olha, eu não vou ficar ela. Então assim, é só para dizer, né? Um exemplo entre tantos. Nem sempre. A gente tem que pensar que nós estamos na fragilidade da carne, nas eventualidades do social e assim por diante. Vai, Dom. Nós temos atualmente, eu não me permito julgar nem padre nem outro, naquele estilo que não é o nosso, não é o nosso. Eles conquistaram os espaços deles, sejam abençoados. Mas o Padre Jacques respondeu muito bem. Eu quero pegar um viés, já então mais científico, e com uma análise muito profunda. Há livros, eu tenho ao menos 2 de pesquisas que não são de hoje, são já de um certo tempo, a respeito da síndrome de burnout. Burnout em inglês significa queimado, está fora, está queimado, está destruído por dentro. E é muito comum, mais do que os senhores e as senhoras pensam, mesmo pessoas de alta esfera, digamos assim, suponhamos, na espiritualidade maior, e que passam por tudo aquilo que todo ser comum passa, com aquilo que o Padre Jacques também falou. Há modelos, há padrões. Se nós trabalhamos com metas e resultados, nós estamos abertos a experiências que superem negatividades, mas que não alcançam totalmente as metas como nós almejávamos. Depende muito de nós avaliarmos a qualidade da nossa vida. E sem fazer isso, nós não alcançamos jamais metas. E há padrões de beleza, de cultura, de sucesso, de tantas outras. Há padrões. E nós que vamos por esses padrões, que não elaboramos, mas achamos que os outros, funcionando com aplausos, com elogios, com confetes, com oportunidade, nós vamos um dia, aquilo acaba, depois outra. Nós sabemos que hoje a sociedade capitalista, ela produz ídolos, e no momento elas arranjam. Isso, a igreja não está ilesa, incólume.
preservada contra esse tipo de padrão, porque entrou pela formação ou pelo viés que em muitos lugares a igreja se comparou realmente a missas shows, enfim, a eventos de massa e tal. E com grande aplauso da mídia, mas ela talvez tenha deixado de fazer um trabalho. E quando atinge, eu não estou dizendo os padres, eu estou dizendo desses dois citados, eu estou dizendo de muitos, porque também isso, aquilo que era típico da igreja, os padres já não se sentem mais, eles já deram uma contribuição para a igreja, e agora descobrem outros viés, eles não estão satisfeitos, assim como determinados matrimônios não dão mais, já deram o que tinham que dar. É doloroso tratar disso, mas há livros, há pesquisas, há entrevistas, sem esconder nada para ninguém. Eu sempre sou muito bater essa tecla, não esconda nada para ninguém. Quando você vai analisar profundamente o que é que está havendo, esses fenômenos, o que acontece com todo mundo acontece também nessa esfera, como em todos os matrimônios, como em todas as famílias, como em todos. Nós hoje convivemos com isso e tentamos administrar, mas não com mentiras, não com mentiras, nem com paliativos. É bom reconhecer que o que acontece com todos, um dia acontece comigo, e assumir isso como uma cruz, um desafio, um fenômeno, e eu preciso de tratamento. Que bom a hora que eles se abriram. Olha, nós também somos o comum dos mortais e pedem ajuda, e é essa a nossa dedicação, de poder pedir também, caminhar com quem está caminhando, construir com quem quer construir, e não se fazer de vítima de coitado, porque coitado é filho de rato que nasce pelado. Para mais uma pergunta. A vontade de uma mulher de fazer um aborto seria uma forma de depressão? E o ciúme de uma mulher após o parto de um bebê seria uma manifestação da depressão pós-parto dos pés. Na depressão pós-parto, muitas mulheres, aliás, algumas mulheres, elas, quando veem o bebê, elas têm desejos como, por exemplo, de matar o bebê. Elas têm a sensação, existe a depressão, de que se tem alucinações auditivas, vozes de comando para fazer algo com aquele bebê. Então, a pergunta é, a vontade, como é? O aborto, antes desse neném nascer, a mulher descobrir que está grávida, e se ela estiver com depressão, ela pode olhar para essa possibilidade de nascimento, né, essa criança, como algo que vai ser ruim para a vida dela. Que ela vai perder a liberdade, estou dando exemplos, pode ser várias outras situações, mas ao saber que está grávida, se ela já tem aqueles fatores de risco que a gente trouxe, e ver ali a possibilidade de ter uma criança, e ela já começa a pensar, eu não vou conseguir dar conta, vai ser muito difícil, eu vou deixar de fazer tal coisa, ele vai sugar a minha vida, eu não vou ter mais tempo para nada. Pode o aborto ser como o suicídio, né? Para tirar a dor, ela pode sim cometer o aborto. E o ciúme? É só uma continuação. Ela não fazer o aborto, porque, sei lá, foi impedida alguma coisa, após o período pós-parto, ou seja, após o nascimento da criança, aquela situação de matar a criança, que se entendeu direito, se chama o estado puerperal, né? Então, seria, por exemplo, seria a continuidade dessa depressão? Sim. Você teve a depressão antes, tentou fazer o aborto, depois foi impedida por situação, outro pai, mãe, não sei o quê. Mas aí a criança nasceu, mas a depressão não foi curada. E após o nascimento da criança, né, tem casos de abandono, larga. E aí, no direito eles chamam de estado puerperal, né? Na psicologia, pelo que eu entendo, seria a continuidade da depressão que não ficou curada quando dá a ideia de fazer o aborto, né?
Sim, pode ser. Tanto pode ter a depressão, ela pode ter a depressão antes de engravidar, aí engravidou, aí vem o desejo de abortar, ou ela pode não ter tido nenhum episódio de depressão antes da gravidez, engravidou, nasceu e aí apareceu. Tá? Então o ciúme da criança, ela pode achar que a criança vai roubar ela, vai tirar ela do marido, vai tirar ela do que ela estava fazendo, e ela pode ter uma depressão psicótica, estava procurando o nome para lembrar, para falar, né? De fazer algo com essa criança. Eu atendi uma senhora que ela ganhou neném e o neném ficava no berço, chorava desesperadamente e ela só tinha o movimento de olhar para a criança. Ela não conseguia pegar a criança do berço, acalentar, por mais que ela nada soubesse, seu primeiro filho. Tudo quem fez foi a família, porque ela ficou paralisada. Ela só chorava, ela não queria ver a criança, ela se pegou sufocando a criança e quando percebeu, não sabia o que estava fazendo, né? Então precisa de tratamento, mas pode sim. Pode também, né, Inês? Ela não tinha um desejo, ela não queria essa criança, né? Não era propriamente uma depressão, mas esse desejo de não querer essa criança gerar depois pelo sentimento de culpa, de não ter querido essa gravidez, né? Que não foi uma gravidez planejada, ela não queria e ter esse sentimento de culpa também. Tem diferença de depressão para bipolaridade, já que os sintomas são parecidos? Tem diferença? Tem diferença, né? Como eu falei, o transtorno bipolar é algo que a gente não teve como abordar aqui, porque seria mais uma hora de apresentação. Mas o bipolar, rapidamente, o que é? Né? O nome já é bi, né? Então eu tenho oscilações de humor. Uma hora eu estou numa fase muito depressiva e outra fase eu estou muito maníaca, que a gente chama de mania. Eu estou muito ativa, tudo eu posso, tudo dá certo, tudo eu dou conta, eu estou euforia, né? Eu estou muito ligada, eu tenho energia 24 horas de madrugada, eu estou fazendo estrogonofe. Chega a ser chato, ser tão exagerado. Eu tenho uma paciente que ela faz crochê a madrugada toda. E ela faz, junto com o crochê, ela faz o estrogonofe. Eu dou exemplo de estrogonofe. Ela uma colada da igreja pra ela e fica estrogonofe no domingo nas facas. E aí no outro dia ela tá morrendo de chorar. Então ela tem essa bipolaridade. E a depressão é muito confundida com a bipolaridade, porque muitas vezes nem todo mundo revela essa ciclagem que a gente chama. Tem pessoas que têm transtorno bipolar que levam muito tempo na fase depressiva e um belo dia vem uma euforia. E aí ela é confundida só com a depressão. E o tratamento é diferente, são medicamentos diferentes, abordagens diferentes e riscos diferentes. Os nossos irmãos que ficam desenvolvendo atividade de madrugada, né? Quem sofre de insônia, está ligado, tem relação com a depressão? A insônia tem alguma link, alguma coisa? Pode ser também, pode ser um sintoma da depressão. Mas tem que se olhar, né? O que está causando essa insônia. Nem toda insônia é depressão. Tem uma pergunta agora aqui dando um álbum e qualidade. Está sendo transmitido no YouTube, o mundo todo está perguntando. Como os senhores viram, no decorrer dos anos, esse crescimento dos casos de depressão entre os fiéis na igreja? Vamos começar pelo primeiro menino da Divina, orar e vigiar. Acho que começa por aí. A nossa sociedade está secularizando, então assim, cada vez mais o espaço para a escuta daquilo que Deus quer para nós está ficando de lado, né? Eu estou tendo uma experiência na nossa congregação de alguns locais que estamos presentes. E uma dos lugares que eu tenho ido, que eu tenho ficado assim, muito assustado, por exemplo, é a Argentina, Buenos Aires. O povo não vai mais de jeito nenhum à igreja, as igrejas belíssimas, lindas, mas não tem ninguém. Aí a gente para também, é a terra do Papa, que coisa feia, a terra do Papa e não tem.
E aí a gente começa a perguntar, são muitas situações, eu acho que é muito fatorial. Tem a decepção com a própria igreja, decepção com os pastores, decepção com aqueles que poderiam dar o primeiro exemplo e não dão, decepção na própria colegialidade dos fiéis. Tem a questão assim, quando eu tenho poder, tenho dinheiro, Deus não tem mais importância para mim. Eu posso, é o que a Europa também de certa forma já passou e tem a passar ainda. Eu posso, então, mas Deus tem mais esse lucro crescente, tem a ver com aquilo que o Eduardo falou do consumismo. Eu desejo tanto aquilo, eu não consigo, aí eu me deprimo. Qual é o sentido da minha vida? Eu quero isso, quero aquilo. E o pior é que é igual criança mimada. Eu recebo hoje, amanhã não estou dando mais valor, eu quero outro. É a síndrome do celular. Toda semana, se eu pudesse, eu tinha um celular diferente, porque vai chegar algo melhor do que o que eu tenho agora. E esse melhor, na verdade, é uma busca para preencher o vazio, e esse vazio existencial vai ser sempre, e nunca a gente vai conseguir preencher totalmente, né? É da nossa própria existência humana. Eu vejo assim, tem um conjunto de decepções, tem um conjunto de abandono da prática, da fé, tem a ver também com o egoísmo humano. Olha, uma das experiências que eu já tive ao longo desses 14 anos aqui é de acolher pessoas muito depressivas, e aí a gente começa a oferecer coisas bobas de serviço na igreja. É impressionante que a produtividade, a pessoa fazer algo por alguém, como isso também é uma forma de cura dessa pessoa. Quando eu era noviço, eu morei em Uberaba, Minas Gerais. E aí eu fui mandado para uma comunidade muito pobre, e naquela comunidade tinha muitos jovens. E entre tantos jovens tinha uma jovem, uma moça, que ela era muito depressiva e ela era o patinho feio do grupo. Ninguém queria trabalhar com ela, porque ela não fazia nada e tal, ficava lá sentada, encostada. Aí um belo dia eu dei uma dor em mim e disse, olha, vamos fazer agora aqui uma catalogação de serviços. Quem quer proclamar a palavra de Deus? Aí um levantou. Aí, quem quer participar do grupo de teatro nas missas de domingo? Levantou. Todo mundo se preencheu em serviço, menos a moça. Aí eu olhei para ela e disse, você não quer não aqui? Você pode ler a palavra de Deus? Não. Tudo que eu dizia, a menina dizia não. Aí, eu não sabia mais o que dizer, né? Me diga uma coisa, no domingo às vezes a gente faz teatro e a gente precisa de alguém segurar o cartaz. Você segura o cartaz? Ela se esconde, né, atrás do cartaz. Você pode? Pode ser. E assim a gente começou. A gente fazia as brincadeirinhas, as coisas do teatro, e eu botava a menina, e ela ficava lá. Uma cara feia vai ficar. Depois de muitos anos, saí de lá, fui para Belo Horizonte, antes de vir para cá, eu voltei lá e a menina já estava coordenando um grupo de jovens. Então, assim, às vezes a produtividade, né, o se sentir motivado, traz também uma resposta àquele que está tão desmotivado e tão depressivo. Mais ou menos isso. Eu complemento, anuindo absolutamente 100% ao que o Padre Jacques verbalizou, mas há uma distinção entre fé e religião. Eu anotei há poucos momentos atrás a isso. A fé é um dom divino. É dom divino, então isso não quer dizer respeito nem a Papa, nem a Bispo, nem ao presidente, nem a ninguém. Porque é dom divino. Ele está no comando. Ele que instrui e domina todo o ser humano que vem a este mundo, independentemente de religião, de denominações. Esse é o dom da fé. E com a fé a esperança. Construir a esperança. E o amor, a caridade, operosa, oblativa, delicada, sacrificada, amorosa, o amor, que é outra coisa. Isso está assegurado, porque Deus é Deus e sabe de nós. Enquanto instituições que sempre dominaram, a igreja é uma delas, não é a única, elas vão sendo desgastadas com o tempo. Elas vão sendo também desmoralizadas com o tempo. E sempre que a igreja se uniu ao poder, ela saiu-se mal. E ultimamente ela tem se unido em vários lugares, como que um desespero de causa, para poder sobressair-se, mas acabou sendo subserviente a determinados produtos. Então o povo não precisa mais de instituições. Vai elaborando seu código moral, ético-moral, vai elaborando, vai, no entanto, conservando tradições, devoções, expressões da fé, e que então a igreja reconhece, a maior parte, inteligentemente, e levar a iluminação do Evangelho
para as pessoas de boa vontade, com muita simplicidade. Mas a maioria não mais depende de um código, de uma estrutura. Há uma reação interessante nas novas comunidades, que agrega um número representativo, abundante até de jovens, rapazes, onde encontram como uma tábua de salvação. E há um outro fenômeno, doutor, que o senhor conhece bem, muitos jovens que estão procurando o que nunca puderam imaginar, que vivessem, que são muito novos, de uma igreja de um tempo do século passado, e até do começo do século passado, e combatendo modernidade, não aceitando absolutamente nem o Concílio Vaticano II, nada de uma modernidade, querem a igreja como era no tempo. É um fenômeno muito comum em fins de civilizações, em fim de épocas, em uma finitude, digamos, pelo menos essa palavra, daquilo que era dominante, mas que já não é tão dominante. Então nós vemos hoje divisões, nós vemos brigas, nós vemos coisas, nós vemos escândalos, não é possível tapar o sol com a peneira, e esses fenômenos não só da depressão, mas também de fenômenos afetivos sexuais, você viu escandalosamente, e não há como acobertar isso, porque penetrou em cheio dentro da instituição. Se falamos de instituição, agora se falarmos de fé, o povo, tudo que vem procurar na pessoa do padre, dos conselheiros, do pessoal da igreja, é a fé, é o amor. Eles vêm movidos pela fé, inteligentemente, com a luz, com o discernimento, com a graça de Deus, possamos ser úteis nesse sentido de cultivar a fé, de desenvolver a fé, através do que o Padre Jackson sempre diz, as boas obras, pastorais, ministérios, serviços voluntários. Eu, costumeiramente, na orientação das pessoas, eu sou meio briguento, no bom sentido da palavra, meio ruim, meio incentivador, não sei se eu estou errado, só me corrija, por favor, você também, mas eu digo, escute, não fique parado, vamos em determinado serviço voluntário, não necessariamente uma pastoral de igreja, mas tantos serviços voluntários que existem, e é isso que dá âncora, onde ela expressa aquela fé que não falta a ninguém, porque Deus é Pai, e que impulsiona, e que ela se vê de alguma forma realizada. Também eu falo muito da questão de serviços profissionalizantes, que é uma grande chaga no Brasil, que nós esperamos agora isso seja superado, porque gente à toa vira gente à toa, quem fica à toa fica gente à toa, porque não tem o que fazer, não tem sentido mais a vida. Então, se você orienta, organiza, faz por onde a pessoa se valorizar, se recuperar a autoestima, é por aí que vai. Então, é o último ao agradável. É nesse sentido que a instituição vai assim, por mais que ela aparente, por mais que ela faça, por mais que ela vire a oferta da semana, do mês ou do ano, esses meses temáticos, essas coisas. Nós tivemos o ano do leigo. Os senhores e as senhoras ouviram falar com cartazes, com alguma coisa, mas o que é que foi feito mesmo? Se questiona, é o ano missionário, não sei o quê, ai que lindo, que beleza. Aquilo fica uma fala, se perderam os cartazes bonitos, se gasta muito dinheiro com algum encontrão de o que é que fica daí? Eu admoesto sempre, eu sou muito ligado ao Shalom, à Face de Cristo, às novas, eu gosto muito. Mas sempre a gente admoesta, escute, nesses shows, essas coisas, né? Depois há um acompanhamento, então eles têm um acompanhamento. Eles têm os acampamentos que fazem com os jovens, por exemplo, depois quantos vêm e recuperam a alegria, a estima, recuperam a fé, ou que nunca tiveram. Então, esse endereçamento à fé é muito mais importante do que endereçar e impor a questão da igreja em si mesmo. Nós amamos, estimamos a igreja, nossa mãe, mas até você chegar a integrar a revelação, a palavra de Deus, a frutuosa recepção e frequência aos sacramentos e a caridade, que realmente é
a obra cristã, quer dizer, há um processo, um caminho, você não pode exigir. Não é? Ontem, por exemplo, eu realizei um matrimônio com muito gosto, gente até da alta sociedade, mas que quis o sacramento do matrimônio numa capela muito modesta, muito simples, uma cerimônia assim breve, etc., porque querem um sacramento e não os aparatos da sociedade para sair na coluna, porque foram preparados para aquilo, porque acreditam. Então a gente faz por onde, por amostragens, mas chegando a orientar as pessoas na fé. Desculpe ser muito longo. Nós estamos a bonita, né? Vazia, né? Eu aqui trazendo que não mentira minha, a minha profissão lá em casa, porque o santuário de adoração que a gente tem, que é essa vida, está na situação que está, tanto a pastoral, eu conheço paróquias pequenas, que eu fiquei assim, boca aberta, quando chega o final do mês, 40 mil, 45 mil. Um dízimo, eu estou participando de uma, que ela disse que ela não consegue carregar a coleta, ela segura, porque o peso é demais. Está nessa festa, não é mentira, a São Raimundo, a do João de Jesus, a Campanha de Luz, está na festa, ontem com os anos 60 lá, jantar foi de graça, por R$20, mas a operação gera na comunidade para fazer aquele jantar. Lotado, todo mundo está lá, e eu me pergunto, porque tanta pastoral aqui, nós precisamos ainda de busca lá fora, de chegar ao final do ano, o que os próximos líderes daqui, porque eu digo aqui, não tem seriedade de tanta pastoral. Eu vejo que a pastoral não tem pagamento de missa, são dizimistas, das missas, não paga nada. E aqui se paga, e é tudo assim, tudo difícil. Eu queria saber por que tanto pastoral não se fizer Freio, 6 meses, diga para eles: quem não pagar o dízimo, quando devolver, vai ser depressivo. Diga para lá. Freud já dizia isso. Mas não é o tema esse que essa gente fala, mas é um fenômeno que o centro está. Só um minutinho, gente. Não é matéria de depressão, mas assim, só para dizer assim, o fenômeno que nós estamos passando nesse ano Benedito é o que os centros urbanos todos estão passando. Todas as paróquias de centro, dependendo do centro, por exemplo, Belo Horizonte é um centro onde nós estamos, não tem esse problema, mas porque lá é uma mescla de comércio e muita residência. Mas os centros que são agora praticamente 100% comercial é um fenômeno, esvaziamento. Os senhores vêm de vários bairros e até cidades. Então, para chegar aqui, vocês passam por 3, 4, 5 paróquias. Se vocês quiserem, vocês podem ficar em qualquer uma dessas comunidades, não precisarem estar aqui. Quem está aqui é por amor, é por afeto, é por querer bem esse santuário, porque se sentem pertencentes. Isso não quer dizer que todos que estão nas pastorais se sentem pertencentes. Isso não quer dizer que todos que frequentam esse santuário têm essa pertença toda. Passam, são passantes. É um fenômeno do centro urbano. Nós, sacramentinos, desde a nossa fundação, nós estamos muito presentes nos centros, porque é o santuário que irradia, né, toda a passagem do povo de Deus, é o centro. Mas estamos enfrentando esse fenômeno onde nós estamos. Centros comerciais, essa é a tendência, porque ao redor disso vem a violência, vem a questão do desmando público, vem a questão da poluição, vem a questão de mobilidade pública. Nem todo centro tem um metrô de qualidade, um monte de qualidade. São muitos fatores. Mas só para responder essa lei que não tem nada a ver com depressão. Agora, se não devolver o dízimo, é uma grande chance de você cair na depressão. Bom, o nosso tempo está se esgotando, a gente só vai caber uma pergunta. Eu estou pedindo aqui a Grace para que ela já veja a pergunta. A gente sobrou algumas perguntas de vocês, tá bom? E um relato que a gente vai colocar aqui ao final, para a gente até mesmo dimensionar o tempo, e a gente cumprir o tempo proposto por nós todos, né? Pronto, a Grace veio aqui para sintetizar um pouco, e aí a César
não frustre a palavra. Vou tentar responder essas 4 aqui de uma forma sucinta. Tem uma aqui que pergunta, nunca se falou tanto de depressão nos dias de hoje, né? Se a gente está percebendo, nós psicólogos estamos percebendo o aumento disso e por quê? Aqui hoje já foi trazido. No meu olhar, existe uma dificuldade enorme em lidar com as frustrações, né? Com aquilo que... com as situações que eu não posso dar conta. E aí as pessoas estão deprimindo. Outra situação que é bastante comum, e isso bastante na infância, né? E aí chega a respingar na adolescência, é a ausência de limite, né? A ausência de não. E aí essa criança não é frustrada, não é barrada com o não, e acaba que ela não sabe lidar com situações difíceis e aí acha que tudo pode e pode sim desencadear uma depressão, né? Outra situação bastante comum é que a gente não se permite mais ficar triste. A gente acha que tristeza não pode ficar triste. Não pode. Isso não existe. E acha que ficar triste já quer tomar remédio, né? E também isso não é o correto. A tristeza é uma emoção, assim como a alegria, e nós precisamos dela. Ela tem a sua importância. Outra pergunta foi se a substância psicoativa pode desencadear a depressão, né? Pode. O uso de cocaína, maconha, crack, pode sim desencadear a depressão. Grupos de apoio são importantes, seja grupos de paróquia, AA, e outros grupos de CAPS, grupos de posto de saúde, eles melhoram sim, porque ali no grupo a pessoa escuta, ela é acolhida e ela participa de trocas de experiências. E o relato do outro pode servir para mim, a dica do outro pode servir para mim. No caso aqui, a gente tem um representante do apoio exigente, tá aqui presente também, que também faz parte da Neuróticos Anônimos, que também trabalha com a questão da depressão e outras atividades, certo? Todos os grupos. O grupo sempre é bom, sempre vai ajudar. Sempre a gente tem que tentar extrair algo de positivo da experiência que a gente vive. E o grupo, ele ajuda bastante. E a outra minha filha se cobra muito porque fez um concurso e não atingiu o seu objetivo, como é que a gente pode ajudar? Escute, acolha, converse. Se não está conseguindo, procure uma ajuda, né? Mostre que você está interessado em ajudá-la e divida essa situação com outra pessoa. Procure suporte. Enquanto a depressão está aparecendo muito, né? Hoje em dia está surgindo muito esse tema, existe também o tabu, né, Grace? Muita gente tem depressão, mas também tem vergonha. Além da incompreensão da família, né, da sociedade, mas também elas têm vergonha de dizer, de assumir que tem depressão. E às vezes não vai buscar ajuda, né? Aí, nesse caso, piora o estado, né? Quando você vai ver já está grave, né? Então, assim, se você tem alguma coisa, se está precisando de ajuda, então vocês têm como buscar ajuda, né? Falem para alguém, falem para os pais, falem para algum amigo, peçam ajuda, não tenham vergonha, que é um tema que hoje em dia ele está sendo muito abordado, né? Todo mundo se está abordando é porque está precisando, então tenha ajuda, vamos procurar ajuda. Só o sistema. E depois, até esse padre daqui, o padre Magalhães, me ajudou muito, sabe? Porque eu estava com dentro do ouvido, eu tinha ele conversando comigo, eu estava com ele, sabe o quê? Que bacana! Aí eu falei, Magalhães, pois eu gosto demais.
saco, não vou ter o mercado. Disse tanta brincadeira comigo. Aí eu disse, meu padre, eu vou. Aí eu fui um profissional, sabe? Um profissional, psiquiatra, né? Vicente. Aí eu cheguei lá, eu vou fazer um remédio para mim. Até que eu me dei o presente, aí eu nunca mais voltei lá. Mas às vezes quando eu sinto assim, meia ruim, assim, insônia, alguma coisa assim, aí eu peço para o marido da pessoa que internet para passar a instrução que eu tomar. Estou acostumada a tomar, se tem um médico lá no quando estava aqui, que tinha a campanha, aí ele disse que é certo eu tomar um remédio. Mas eu tive um tempo, eu era insônia, assim, é o pior sofrimento. Nem quero saber. Aí hoje em dia eu durmo. Eu estou até na casa da minha cunhada, que é muito amiga do doutor. Aí eu durmo depois do almoço, até não sei que hora. Trabalhei 30 anos na empresa. Tá? Aí depois que eu saí dessa empresa, eu comecei a trabalhar no fórum. Aí saí da empresa, depois que eu saí da empresa. Aí eu não vou ficar falando, não saí muito nova da empresa. Tá? Aí cresceu a empresa com a aparência da gente negociou. Aí eu deixei de careca, agora eu não mais para isso não, matou a gente, né? Aí eu trabalhei nisso, não sei vendedora. Eu sou essa pessoa de não parar, eu não posso ser parada. Tá? Aí trabalhei até o que hoje em dia não tem uma forma, ainda bem com o modelo, tá? A senhora está sempre se reinventando, que bela, né? Já tenho pensado, não gosto de parar. Até o meu povo, para ter mais com isso, para ter mais com isso. Mas deixa eu aprender uma coisinha aqui lá, para mim, quando quiser dar um presente, tá mais fácil. E dá certo. Nós vamos aqui para mais uma pergunta, certo? Para a gente... Mas para a galera que ajudou, por isso, primeiramente Deus. A senhora acabou de nos ajudar na pastoral do sua idosa. Vou falar com a senhora logo depois. Nós temos só mais essa pergunta, tá bom? O nosso tempo está se esgotando mesmo. A senhora é qual o seu nome? É Maria de Fátima. Dona Maria de Fátima. Eu queria tocar em dois assuntos, pedir a permissão. Que a nossa irmã fugiu do assunto. E eu quero entrar nesse bar e falar que eu sou da época do Tom Alto. Eu admiro muito o Tom Alto. A igreja era lotada aqui no preço da renovação carismática. Depois que o Tom Alto saiu, a igreja ficou sem os infiéis. Porque os que vêm para a igreja para o lado, eles são católicos infiel, porque a gente tem que Jesus Cristo. Eu admiro tanto o Padre, tenho o maior carinho por ele, respeito, e pelo Senhor também. O Padre não tem culpa se a igreja está ocasiada, quem tem culpa são leigos. Então, meus padres, eu quero aproveitar e agradecer, porque eu estou depressiva, eu estou sendo tratada por psicólogo, psiquiatra, por padre. Porque na igreja, na Bíblia tem, você está doente, procura primeiro o sacerdote, depois a medicina, o médico. E tem que ser os dois, das duas formas. Eu já passei por muitas tribulações na minha vida. Meu marido me deixou por 3 filhos, eu estava grávida, mas eu não procurei psicóloga, a medicina, só a igreja. E trabalhei muito, criar minhas filhas. Todas as 3 são formadas, todas as 3 receberam sacramento. Mas eu estou passando por uma tribulação muito grande. Me sinto traída pela uma filha minha. Porque ela casou, 42 está tendo 10 anos de casado. Felizmente ela casou com uma pessoa que não era católica, que frequentava com dobro espiritismo, ele foi. Casou não nada, porque antes dela casar, ele 7 horas da manhã já estava lá em casa, ele vai para a missa, mas ele não fez fato. Depois que ela casou, eu não queria mais que ela fosse para a igreja. Então eu estou sofrendo, mas resumir que eu agradeço que eu preciso que eu saiba. Se eu não falar isso, eu vou sair daqui frustrada. Muito frustrada. Então, a minha filha se envolveu casada
desses casos amorosos. Isso é diferente. E ela quer porque quer que eu aceite esse relacionamento, como se me forçasse. Aí ela tem umas amizades que se diz que são católicos, botam na cabeça dela que a igreja aceita esse tipo de relacionamento. E eu estou sofrendo, eu estou se machucando, psicólogo. Junto aqui foi Deus que me trouxe, que eu moro lá na Messejana. Sou da paróquia do Senado, que é do Shalom, conheço muito alto, de João Pessoa, que eu já participei mais no ensino, o paizinho que eu estava lá. Então eu estou sofrendo muito. E eu disse para ela. E a igreja, eu tenho certeza que a igreja não está concordando com isso. E ela botou na cabeça dela que tem muita gente católica que está aceitando. A igreja está aceitando. E eu disse isso. A igreja não aceita, porque é espiritual. Por isso que eu desculpa a expressão, por isso se chama de safadeza. Por causa, como o senhor falou, tudo é a época, né? Eu já tenho 65 anos. A minha mãe, um desse católico, casou, teve 11 filhos. Ficou com 2009, com 22 eu estava fazendo ela na igreja. Mas eu só pergunto. Eu estou passando e muita gente está passando também. Porque hoje é moderno. Se a mãe não aceitar, a gente é doida. E eu estou sofrendo muito. E eu acredito que a igreja jamais, a igreja não aceita isso. Casamento entre mulher e mulher, homem, ela chegou para Deus e disse, eu nunca vou aceitar. Eu respeito. Deixei até eu estar na casa dela, não sei nem se isso está certo, porque eu sofro quando eu vejo ela com aquela mulher de casa, com 2 filhinhos, e ainda levou 2 filhos. Eu respeito as psicólogas, mas tem psicólogo do alto, pode já, se você. Então, botando na cabeça das crianças, que é normal, homem com homem, mulher família, e ela está levando. A filha dela com psiquiatra. A psiquiatra desenhando isso na cabeça das crianças. É como de Deus, é uma teórica. E eu não vou aceitar. Eu amo minha filha, eu respeito minha filha. Se ela me ajuda, eu ajudo. Mas comportar com isso com algo, comunicar com o pecado, eu não vou, porque Deus é um pecador, mas ele é o teu pecado. E isso eu estou sofrendo muito, eu precisava falar. Porque se eu estou aqui, bem ou não. Eu acredito que Deus me trouxe para cá. E tem muitas mães passando que eu estou conversando hoje. E eu não vou concordar. Agora, os filhos querem concordar. Eu grito ali e sai. Isso jamais eu vou concordar. Não vou. Amo minha filha. Eu não vou deixar de ser Deus. E minha mãe vai deixar de ser minha mãe. Agora, eu vi os católicos, os fiéis, que acham que isso é preconceito. Isso não é preconceito, isso é pecado gravíssimo para castidade. A senhora está muito certa, eu até posso depois conversar um pouquinho, ainda agora, terminada a nossa conferência, eu posso, mas questão de, pelo menos, conversar um pouco mais com a senhora. A senhora está absolutamente certa. Porque uma coisa é aceitar o fenômeno, acontece. Outra coisa é aprovar, aplaudir, achar tudo normal, o que é meio suspeito, pelo menos, para não dizer contra a natureza. Então, nós temos determinados padrões, determinados endereços dentro daquilo que nós aprendemos na lei de Deus. Então, isso é muito claro para nós. É um fenômeno, hoje, há uma agenda, assim chamada, sabe, de imposição aqui na força, que não tem como finalidade a destruição da família. A verdade é essa. Não vamos esconder as coisas. É uma agenda esquerdista que aqui na força impõe às pessoas, no fim, a relativização, o esvaziamento e a destruição da família. Que tudo pode, só não pode ser homem e mulher, imagem da semelhança de Deus, chamados a serem colaboradores na obra da criação. Isso que é discriminar. O resto pode tudo. Tem muitos modelos e modelos de família. Olha, isso a igreja é muito clara de dizer. Uma coisa não é você aprovar essa bandeira que faz, porque corre muita grana
e dá muito para os direitos humanos e tudo mais. Outra coisa, então, você respeitar, aceitando o amor, com respeito aquilo que escolhe. Porque se quer ir para uma tribulinho, vai para uma tribulinho. Se quiser fazer o que ele quer fazer. Mas na minha casa, não. Porque na minha casa, quando a senhora morrer, então, mas a senhora não vai aceitar. Eu sei que as psicólogas uma vez nos direciona também, nos ajuda muito na questão das formações, né? Agradeço a ele por mais uma vez por sim estar conosco, junto conosco. A César que deu o sim, que nos acompanhou, deu alguns nortes também ao longo desses últimos dias, né? Agradeço o Padre Jackson, como sempre, o apoio. A forma da gente retribuir a esse agradecimento a eles seria justamente rezando uma Ave Maria, né? Nós gostaríamos de pedir que rezássemos uma Ave Maria por todos eles. Que o Senhor possa dar as forças necessárias para cada um deles nas suas missões, como família, como sacerdotes, continuem a cada vez mais ser luzes, né? Inspirados justamente pelo Espírito Santo, para que sejam luzes para todos nós, né? Para todos nós aqui, que nós precisamos muitas vezes dos conselhos ou aconselhamento junto deles, né? Também. Então, que isso possa também nos dar, a todos eles, a saúde necessária a continuar, a dar continuidade a essa missão. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora sobre a vida deles, possamos em oração dizer: Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós